Olá, bem-vindos à Fado TV. O meu nome é Diana Soares. Estou aqui para vos apresentar um convidado especial que veio do outro lado do Atlântico para gravar o seu primeiro disco de fado aqui em Portugal. Olá, Vinícius. Olá, é um prazer ter-te aqui connosco. Conta-me como surgiu esse teu gosto pelo fado e quando é que começaste a cantar? Bom, eu sou neto de portugueses, tal, então já dizem alguns, tá no sangue, né, a origem. E na verdade eu não cantava nada antes de cantar fado. Nunca cantei, as pessoas, não cantava samba, bossa nova e tal, nunca cantei nada. Na verdade foi alguns anos atrás, uns 7, 8 anos, eu queria presentear o meu avô com um presente normal no aniversário dele, o avô português. Fui indo à internet buscando as músicas da terra dele e ele me falou, pronto, fado. Primeira vez que eu ouvi essa palavra fado. E fui curioso, ouvi o que eram os nomes que ele havia me falado, que eram os nomes da canção daquela época, 1950 e tal. Amália Rodrigues, Alberto Ribeiro e tal. E pronto, fui ouvindo algumas coisas à procura do que me interessasse e para poder fazer aquilo para ele. E de fato, aquilo me tocou de uma maneira muito diferente. Eu era ainda muito mais novo do que já sou hoje, né? Só que aquilo... Que idade é que tinhas? Eu tinha 15, 14 anos por aí. E agora tens 22? 22, vou fazer para 23. E pronto, e eu comecei a ouvir aquilo de uma maneira especial. E eu sempre digo, eu mostrei aos meus amigos naquela época, que coisa é essa? Ninguém gostou. Fui só eu sozinho dando... a conhecer dentro do mundo do fado, só que com um diferencial, que é a minha personalidade. Eu comecei a ouvir pela porta dos fundos, pelo passado, ouvindo os nomes que mais me agradavam naquela altura eram Carlos Ramos, era Lucília do Carmo, era Fernanda Maria, e sem nunca ter ouvido nada de fado, eu preferi caminhar por esse lado, ouvindo esses grandes nomes. Foi aí que se refinou a minha própria personalidade de fado. Então o tempo foi passando, eu ouvi daí isso a em casa. começares a cantar foi um passo. É um passo longo, porque no Brasil é complicado, né? Mas eu devo isso a um primo que eu tenho, que toca guitarra portuguesa, é um instrumentista de alto nível lá no Brasil, é brasileiro também, né? Somos primos de segundo grau e ele, por acaso, também desenvolve um trabalho com fado. E naquela altura tocava numa casa de fados que era a 5 minutos da minha casa. Pois bem, eu não sabia que existia fado no Brasil. Existia lá uma casa de fados a 5 minutos da minha casa. Então eu fui lá e comecei os primeiros passinhos com os grandes nomes do fado que lá cantavam. Foi assim, a pouco e pouco. Também tocas guitarra portuguesa, foi o teu primo que te ensinou? Então, não foi ele que me ensinou precisamente. Na verdade, foi a guitarra dele que me ensinou. Porque ele deixava o instrumento assim em cima do estojo, nos intervalos. E de vez em quando eu ia lá, pegava e tirava um som que o meu ouvido reproduzia e tal. Então eu fui aprendendo assim, instintivamente. O fado, ouvindo, o meu mestre de fato é o YouTube, né? Sim. É o que o YouTube sempre pôde, o que eu pude ouvir. E uma escola de guitarristas até das antigas, né? E eu ia lá, ouvia isso e ia aperfeiçoando mais e mais, né? E com o tempo fez-se o fado, além da voz, nas mãos também. Como é que é visto o fado no Brasil? Os brasileiros são receptivos ao fado ou são mais os imigrantes? Olha, no passado, na década de 70, assim, o fado foi muito forte no Brasil. Era uma cultura que haviam muitos imigrantes e naquela época eram os imigrantes de fato portugueses que iam ao fado e lotavam as casas e havia de fato uma cultura fadista dentro dos locais de fado no Brasil. Silêncio, grandes nomes, grandes temporadas de grandes shows, a Amália fez muitos e todos os outros antigos daqui, nossos grandes fadistas daqui de Portugal iam lá. Hoje em dia já foi-se o tempo, né? Os portugueses foram morrendo. Agora são os brasileiros que estão redescobrindo o fado já num novo boom. É um boom que veio desde da nomeação do fado como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2011 e agora mais espetáculos em grandes salas. Existe um evento chamado Festival de Fado que agora está a se fazer desde uns 3 anos para cá, 3 ou 4.
que grandes, Carminho, Raquel Tavares, o Camané, e as salas espantosamente enchem-se. E isso é muito bom para o fado de uma maneira geral. Eu pertenço a uma esfera um pouco menor do fado lá, que são as casas, né? Nesses restaurantes a gente canta uma mistura do que ficou preso no tempo no fado lá no Brasil, que era o que a Amália deixou de vivo na memória dos brasileiros, que é Unir as Paredes Confesso, mais mistura de outras canções e tal. O fado no Brasil ele ficou meio com essa feição do passado aqui, né? Não chegou a evoluir. Agora é que está ganhando essa nova força para frente com esses novos nomes. Existem muitos músicos no Brasil a tocar fado? Olha, não, somos os últimos dos moicanos, né? Somos poucos ainda. E músicos, todos brasileiros agora. Um português e tal. Faleceram os antigos, né? Os antigos portugueses. Somos o que estamos avançando com a tradição, ainda lá longe do fado aqui, né? Músicos, fadistas já, assim, há muitos portugueses e tal. Muitos não, mas imigrantes lá, mas assim, nomes que até aqui fizeram carreira da década de 70 e 80. Posso falar o Mário Rocha, que foi uma voz masculina, que todos aqui dos antigos ainda têm muita lembrança forte dele, que foi um fadista alcunhado aqui como o rei do fado corrido, né? De todo lado ele é, o rei do fado corrido, Mário Rocha e tal. E muitos outros, Glória de Lourdes, Adélia Pedrosa, Terezinha Alves, Maria de Lourdes, muita gente que hoje fazem parte da minha vivência e tal, dos portugueses. E olha, é sempre um aprendizado estar com eles. Em relação ao teu CD, como escolheste os temas? Fala-nos um pouco do CD, do trabalho. Olha, em princípio, eu já há mais de 2 anos, mais um tempo que eu ando tentado a gravar, mas assim, por influência de amigos e de admiradores lá que gostavam de me ouvir. Tem que gravar, você tem que gravar, tem que gravar, tem que gravar. E eu sempre falava, não estou preparado, não estou pronto, em repertório, tem que pensar. Só que eu cheguei à conclusão que nós morremos e nunca vamos estar prontos. Sempre vai ser um eterno aprendizagem, né? E então, pronto, depois disso, é melhor eu resolvi então concretizar esse momento, esse começo. Foi só um primeiro passo da minha aprendizagem, concretizar esse meu caminho com esse CD agora, para virar uma marca para posterioridade e tal. Então veio essa uma proposta, assim, uma conversa informal de um fadista aqui, o Carlos Maia, lá no Brasil, quando teve há alguns meses atrás. E ele disse que havia gravado aqui na Fado TV, nos estúdios da RPP, propriamente dito, que são mantenedoras da Fado TV também, do Rui Piloto. E uma conversa informal, tá? E eu despertei aquilo, será que eu já tinha uma viagem programada para Portugal meses pra frente, falei, será que vai dar e tal? Aproveitaste? Aproveitei. Se eu ficar a pensar, nunca vai sair. Então eu vou decidir. E em relação aos temas que escolheste? Então, os temas, eu tenho minha personalidade que é dita do fado castiço, o fado antigo e tal, né? E, portanto, eu resolvi resguardar metade do CD para temas que dissessem respeito a essa minha personalidade. Agora, a outra metade dos temas são fados canções, que assim que se chama no meio, né? Só que mais brejeiros e tal, por causa de eu estar vivendo no Brasil. E o público brasileiro precisa também ter faixas com que se identifiquem, né? Outros Sim. fados que não dizem propriamente respeito ao repertório do fado tradicional aqui, também em Lisboa, mas que lá fizeram muito sucesso. O que eu gosto de cantar. Essa tá aí a alma do meu CD. Meu CD chama-se Alma Fadista. O que eu quis dizer com isso? Significa que, por mais que eu esteja cantando lá um tema que é criação do Roberto Leal, que ele criou em canção, e o Roberto Leal, ele canta folclores, não propriamente dito fados. Sim. Mas eu canto Como é Linda a Minha Aldeia, como se fosse o fado da Viela da Alfama. Então, é a minha alma fadista que está sobrepondo aquilo, e eu que estou dando vida àquilo como se fosse fado. E os demais 6 temas, canção ou não, eu canto daquilo da maneira como eu me enxergo dentro do fado. Castiço,
vibrante, assim, né, de fado, né? Gravaste algum tema original? Bom, eu devo aí o fato de eu ter gravado um tema original ao músico, um dos guitarristas que me acompanharam, no caso é o Fernando Silva, a guitarra portuguesa, e ele compôs um fado alexandrino, é uma métrica muito específica de fado, com o que leva o meu nome, olha, já posso até me gravar, é o alexandrino e tal. E a letra foi composta pelo Antônio Rocha, que é um dos maiores fadistas da nossa geração e tal. Fizeram esse trabalho em conjunto e é o único tema de fato original, é uma pena, mas lá no Brasil não há, foi de última hora, né? No Brasil não há como eu gravar, não há quem produza, quem escreva e quem se dedique integralmente a compor e escrever para o fado. Então, eu gravei aqui esse tema e tal, mas mais inéditos não houve tempo. Houve oportunidade, eu já estando aqui em Portugal e percorrendo essa Lisboa toda a cantar o fado, muita gente que dizia, pai, eu gostaria de escrever uma coisa para você, ou que você gravasse tal coisa e tal, mas já foi infelizmente tarde. Fica para uma próxima tentativa, né? Foi a primeira vez que vieste a Portugal? Não, foi a segunda. Desta vez vieste só para gravar? Não, na verdade, a viagem já andava em curso, né, marcada, e eu resolvi, como eu disse numa conversa há pouco tempo atrás, aproveitar o gancho e gravar aqui. Mas a motivação de eu estar vindo a Portugal essa vez foi porque o ano passado eu tive em Macedo Cavaleiros, numa festa que uns imigrantes do Brasil português fazem anualmente lá na aldeia de Malta, e o ano passado eu estive lá e eles gostaram de me ouvir cantar, e esse ano me proporcionaram um prazer de voltar à terra, à origem dos meus avós, e para poder cantar aqui. Então eu devo a eles o fato de vir tão rapidamente de volta a Portugal, porque eu achei que a minha viagem do ano passado ia ser aqui ia ficar na lembrança para alguns anos depois, né, que foi uma viagem muito boa, muito longa e tal. E eu enganchei, né, aproveitei a situação para poder gravar aqui, e eu devo também eu devo agradecer ao Fernando Silva, que gravou guitarra portuguesa para mim, e também ao Jaime Santos, que gravou viola, e ao Carlos Macieira, que gravou o baixo para mim, que eu tô, mais feliz da vida. Melhores do que esses existem, mas eu tô para ver, é difícil. Eu encontrei uma equipe fantástica e na base das amizades, assim, foi muito proveitoso. Nem eu mesmo acredito que eles só tocaram aqui no CD. Estive a ouvir o CD e acho que está fantástico. Obrigado. Voltas hoje para o Brasil. Pois é. Aproveitaste então para conhecer as casas de fado aqui da zona? Sim, sim. Foste cantar? Tem que ser, né? A gente vem aqui, a gente lá no Brasil, existem algumas casas. Qual é que é a reação das pessoas? Porque eu, por exemplo, estive a ouvir o CD e se eu não soubesse que eras brasileiro, eu nunca diria que eras brasileiro, porque não se nota o sotaque. Como é que as pessoas reagem? Dessa maneira, assim, a pergunta é como você faz esse sotaque, como você canta? Isso é uma resposta que eu não tenho, nunca vou ter, e acho que vou continuar a ouvir isso aí. É uma coisa instintiva, né? A guitarra portuguesa e a viola tocam e eu lá vou atrás delas, a maneira como vem, que é com o sotaque português e tal. Mas eu andei essa Lisboa toda, mais uma vez que o ano passado andei sempre por aí, né, com alguns amigos e tal. E eu andei por aqui, mais uma vez revisitando esses amigos, conhecendo outros lugares, cantando, assim, modestamente onde eu achei que podia cantar, e agradeço a todos os lugares que eu tive. Na Fama, Bairro Alto, eu tive fora de Lisboa. Olha, também tive no Porto, por motivo da minha viagem a Macedo de Cavaleiros, também tive no Porto, e lá tive numa casa que é o Fado, chama-se o Fado, e cantei lá, quer dizer, também de Lisboa ao Porto, posso dizer que já cantei, então, né? Faltou-te o Algarve? Ainda não fui. Não tive a oportunidade de cruzar, aliás, a primeira vez que eu cruzei a margem sul foi para vir gravar aqui, para baixo, em Setúbal, daí para baixo ainda não fui, e também não fui a Madeira. Olha que lá temos uma fadista madeirense no Brasil, a Conceição. Madeira e Açores. E Açores.
Ainda fica para a próxima, visitar essas terras. Para a próxima visita. E talvez, com sorte, levar o fado até lá, o meu fado, né? O que é que sentiste ao cantar fado nas casas de fado típicas? Porque é diferente, aqui vive-se mais o fado, no Brasil não tanto. Qual foi a diferença que notaste mais? A diferença é simplesmente a água para o vinho, é uma magia, existe aqui em Lisboa, sem apelar para esoterismo, mas existe uma magia que existe dentro de Lisboa, das casas, assim, que toma conta da gente, e a gente que se canta 50, canta 80, quem canta 100, canta 120 aqui, é muito mágico isso, cantar em Lisboa nos enche a alma, nos enche o coração, porque Lisboa é o fado, não é que existe fado em Lisboa, Lisboa é o fado, então é por isso. Haveria muito mais para dizer, esperamos que voltes numa próxima oportunidade. Obrigada pela tua disponibilidade. Sim, claro, agradeço eu, né? E desejo muito sucesso para este teu trabalho. Relembro que, se nos quiserem seguir, podem fazê-lo através do site www.fadotv.pt.